Você viu quanto está o quilo do arroz? Tem lugar vendendo a R$ 7. Na média, R$ 30 por um pacote de 5 quilos. Logo o arroz, que é tão importante na mesa do brasileiro, né? Subiu 16% em um ano. Você se lembra que na época da pandemia o preço do arroz também foi lá para cima, lá na estratosfera? Agora ele está igual. Mas por quê? Esse é o ponto que a gente precisa entender. O que fez com que o arroz esteja tão caro no supermercado e como uma decisão errada de um governo pode refletir por anos na vida das pessoas. Nesse caso, eu estou falando do governo Temer. Vem comigo que você vai entender. Mas antes, engaja comigo, dá aquela dedada no like, vamos nessa. Seguinte, R$ 30 num pacote de 5 quilos de arroz é um absurdo, um escândalo, mas não é obra do acaso. O que está acontecendo? Bom, vamos por partes. Não tem um motivo só para isso, tem vários e eu vou te explicar. A primeira coisa que você precisa entender é que ele está caro porque está faltando arroz no mercado. Sim, a produção não tem dado conta da demanda e quando tem mais gente querendo um produto do que a quantidade desse produto disponível, o preço vai subir. Mas por que está faltando arroz? Aí é que tá. Hoje são 5 motivos principais. Primeiro, a gente está na entre-safra. Normalmente a produção se concentra no primeiro semestre, então é natural que no segundo semestre o preço suba um pouco. Mas um pouco, né? Não esse absurdo que está aí. Segundo motivo, o clima. O sul do país é o maior produtor de arroz do Brasil, justamente a região que mais sofreu com excesso de chuva esse ano. Teve lugar que a chuva arrasou com 100% das plantações e perdeu-se tudo. Isso também significa menos arroz no mercado. De novo, isso joga o preço para cima. Terceiro motivo é internacional. A Índia, que é o segundo maior produtor de arroz do mundo, proibiu as exportações para tentar segurar o preço lá no mercado interno dela. Isso fez com que faltasse arroz no mundo inteiro, mais um motivo para o preço subir. Quarto, Rússia e Ucrânia também são grandes produtores de arroz e a guerra afetou a produção. De novo, menos arroz no mundo. Olha essa manchete aqui, ó. Arroz registra o maior preço mundial dos últimos 15 anos. O quinto motivo é culpa do Michel Temer, acredite se quiser. Mas esse eu só vou falar no final do vídeo, porque antes eu preciso te explicar que não é a primeira vez que o arroz sobe absurdamente assim. Em 2020, no governo Bolsonaro, também subiu e vale a explicação porque naquela época os motivos eram um pouco diferentes, mas não muito. Na época, a pandemia afetou diretamente o preço por dois motivos. Primeiro, o isolamento social fez o consumo de arroz aumentar no Brasil. Além de ter mais gente comendo em casa, também teve muita gente que estocou comida porque estava com medo de faltar. Isso fez com que a procura pelo arroz crescesse muito e, de novo, quanto maior a procura, maior o preço. Segundo motivo da época, a China também resolveu reforçar os seus estoques de arroz e aumentou a importação, inclusive do Brasil. Isso tirou parte da oferta de arroz do mercado mundial. Terceiro, naquela época o dólar estava mais alto do que agora. Isso fez com que exportar passasse a ser mais lucrativo para os produtores do que vender arroz aqui no Brasil. Então, as vendas para fora retiraram uma parte do estoque de arroz brasileiro. Outro incentivo para subir o preço. E na época também teve entre-safra no segundo semestre, que é normal que tenha todo ano. Tudo isso fez o arroz chegar a preços muito parecidos com os de hoje, viu? Tá, mas você já deve estar curioso se perguntando o que, que o Temer tem a ver com isso. Chegou a hora de eu te dizer. O Temer acabou com os estoques reguladores de alimentos. Funciona assim: quando está sobrando arroz no mercado, o preço cai demais. Quando isso acontece, o governo compra os produtos agrícolas e estoca. Isso ajuda os produtores a não ficarem no prejuízo. Depois, se o preço sobe demais, o governo libera esses estoques para serem vendidos no mercado. Isso aumenta a oferta e ajuda a baixar o preço. Sem estoques regulatórios, não tem o que fazer quando o preço vai parar lá nas alturas. O governo atual se comprometeu a voltar a aumentar os estoques, para voltar a ter essa regulação. Mas em 2023 ainda não deu para fazer, porque tem arroz faltando no mercado. Não tem suficiente para comprar, justamente porque o Brasil produziu menos arroz esse ano. Então não tem sobra para estocar. Existe uma previsão de que o preço vai cair no ano que vem com a nova safra, que deve ser maior de novo se o tempo ajudar.
E o governo Lula prometeu que vai voltar a encher os estoques reguladores que ajudam a baixar o preço se tiver uma outra alta dessas. Mas por aí você entendeu como uma decisão errada lá atrás do governo Temer provocou um problema que dois governos seguintes não conseguiram resolver. E quem sai prejudicado nessa? O pobre, claro, que tem no arroz a base da sua alimentação e não está aguentando pagar o preço de agora, por culpa do clima, da Índia e do Michel Temer.